estou gravando. Vamos lá, podem ligar o microfone, não tem problema nenhum, tá? Primeira afirmação, lembrando que tem 30 segundos para responder. Primeira afirmação, 5% de R$ 100 é R$ 5. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Todo mundo respondeu? Sim. Então, zerei. Ó, muito bem, verdadeiro, né? Quando a gente tem alguém chamando aí, quando a gente fala de porcentagem, é facinho quando se lida com R$ 100, né? Então tá certo, tá verdadeiro. Próximo. 10% de R$ 200 é R$ 100? Faltou a palavrinha Falso. reais. Falso. É falso. Falso. Bem, certinho, parabéns aí para todo mundo, né? 10% de R$ 200 seria 20, né? Então, essa é uma afirmação falsa. Certinho. Vou zerar de novo, né? Vocês estão bem para logo cedo aí, em pleno esse friozinho. Próxima afirmação. 25% de R$ 400 é R$ 100? Valendo. Verdadeiro. 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 Alguém acha que é falso? Verdadeiro. Isso mesmo, muito bem, né? Em 10 segundos vocês responderam. Certinho, ó, verdadeiro. E a última de hoje, 30% de R$ 600 é R$ 18? Falso. 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 Alguém mais? Falso. Falso. Vamos lá, vamos conferir. Muito bem, Guilherme, falso, certinho, tá? Então, eu já observei que vocês sabem aí, conhecem um pouco, deixa eu parar de compartilhar, e conhecem um pouco aí de porcentagem, né? Então, nós não estamos indo para a aula de hoje sem nenhum conhecimento desse assunto, né? A maioria aí que participou, que respondeu, muito legal, tem algum conhecimento sobre porcentagem. Por quê? Porque porcentagem faz parte do nosso dia a dia. Porcentagem, ela está presente no nosso dia a dia, né? A gente vai a uma loja, a gente paga alguma conta, a gente faz várias atividades que envolvem porcentagem. E conforme vocês forem ficando adultos, né, a porcentagem fará mais parte ainda da vida de vocês. Então, eu fiz essa brincadeira aí no início para provar para vocês que vocês não estão iniciando a aula de hoje sem nenhum conhecimento. Vocês já têm algum conhecimento sobre juros. A gente agora só vai formalizar e falar um pouquinho do que é o juro simples e em quais situações, né, do dia a dia ele se aplica e por que que a gente diz que o juro simples tem a ver com progressão aritmética, ok? Ok, galera? Sim. Ai, peraí que eu fiz errado. Ele tem que estar aqui. Peraí que ele não está aparecendo. Um minutinho que eu vou compartilhar aquele quadro branco para que eu possa escrever aí com vocês. Agora acho que vai abrir. Bem, todo mundo está visualizando aí meu quadro branco, sem nada? Alô, alô? Sim? É o seguinte, ó, para quem assistiu ao vídeo aí, que relação que ele faz com essa progressão aritmética, tá? Para quem assistiu ao vídeo. O juro simples, né, nada mais é do que uma progressão aritmética. E quando a gente fala de porcentagem, a gente conseguiu observar aí, através dessa brincadeira, desse quiz, que vocês têm já algum conhecimento
de juros simples, né? Porque vocês conhecem porcentagem. Então, lá na página 25 da apostila, ele traz uma situação hipotética, né? Na qual a pessoa pega 5.000 reais, ou ela aplica, ou ela empresta, não importa, há uma taxa, né? A taxa é de 2% ao mês, né? Então, ela fala lá que a pessoa pegou 5.000 reais, uma taxa de 2% ao mês. O porquê que tem a ver o juros simples Guilherme, com a progressão aritmética? pode tirar o coisa aí, por favor? Por gentileza. Então, o que tem a ver o juros simples com a progressão aritmética? Vocês mesmos, né, responderam 4 questões aí de porcentagem e vocês provaram, né, acertando aí todas, que vocês sabem alguma coisa de porcentagem. Então, o primeiro passo, né, ele está dizendo lá, ó, o que ele pegou emprestado ou o que ele aplicou é de 5.000 reais, a taxa de 2% ao mês. Então, quanto que é esse 2% dos 5.000? Como vocês mesmos viram, vocês têm noção já disso, né? Mas se você quiser formalizar através de uma conta, como é que faz essa continha? Faz uma regrinha de 3. Então, os meus 5.000 reais equivale a 100%, e eu quero saber quanto que é 2%. Faço a regrinha de 3. Por ser uma situação diretamente proporcional, multiplico em x, então fica 100 vezes x, 100x, e 5.000 vezes 2 dá 10.000. O 100 está multiplicando, passa dividindo, a gente cancela os zeros e vai ficar 100 dividido por 1, que é 100. O que significa isso, esse 100? É a minha razão da progressão aritmética. Ou seja, se eu ficar um mês com esse dinheiro aplicado, eu tenho que devolver no final do mês 100 reais de juros. Se eu ficar 2 meses com esse dinheiro aplicado, é 100 mais 100, que vai dar 200. Se eu ficar 3 meses com esse dinheiro aplicado, eu vou receber 300. Então, o juros simples nada mais é que uma progressão aritmética proporcional. Então, vamos supor, se eu ficar 4 meses, 400, e assim sucessivamente. Então, de um para o outro, aumenta a porcentagem que vocês acabaram de fazer. É claro que toda vez eu não preciso ficar fazendo passo a passo essa multiplicação. Existe uma fórmula que foi dada para vocês. A fórmula é assim, ó, juros simples é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo que ele fica aplicado. Lembrando que quando eu vou trabalhar com essa taxa aqui, ela tem que estar em número decimal. Então, vamos supor, se fosse esse exemplo dos 2%, é 2% que vale 0,02. A gente trabalha com um número decimal. Até aqui, alguma dúvida? Alô, alô, pessoal, até aqui alguma dúvida? Não, Não? Aí, lá no grupo, tem a listinha, né? Então, eu vou começar falando do primeiro exercício que está lá na listinha. Para isso, eu vou zerar aqui a minha lousa. Lembrando que a aula de hoje é gravada. Assim que eu termino, eu disponibilizo lá para vocês, tanto no canal, quanto o link lá no grupo, para que vocês possam voltar, assistir de novo, fica gravada, né? Bem, eu dei uma listinha, eu vou começar com o exercício 1, tá? Eu vou parando, perguntando se vocês têm alguma dúvida. Ele fala assim, ó, qual é o valor dos juros correspondente a um empréstimo de 10.000 reais? Então, já vou anotar essa informação aqui, ó. Eu estou fazendo um empréstimo de 10.000 reais, já vou anotar essa informação. Pelo prazo de 5 meses, então eu vou ficar 5 meses com esses 10.000 reais e uma taxa, então ele deu a taxa para a gente, de 3% ao mês. Ele quer os juros que ele tem que pagar ao final aí desses 5 meses, tá? Então, o primeiro passo, antes de usar a fórmula, antes de substituir, é transformar esses 3% em um número decimal.
3 dividido por 100 dá 0,03, tá? Então, o primeiro passo é transformar esse número que está em porcentagem em número decimal. Qual é a Tá? Voltou? Todo mundo está me ouvindo novamente? Sim. Sim. Eu não sei o que aconteceu aqui, falou que acho que caiu, fica até mais perto do Wi-Fi. Bem, então voltando lá. Cadê meu quadro? Então, o que que acontece? Os juros, né, é igual ao capital. O capital aqui é 10 mil reais. Vou dar uma dica, não precisa pôr esse vírgula 00, tá? Deixa só os 10 mil reais. A taxa foi aquela que eu dividi, 3%, que é 0,03, vezes o meu tempo. O meu tempo serão 5 meses. Então, a fórmula do juros simples é essa. Vou fazer primeiro essa multiplicação, então vou pegar os 0,3, deixa eu apagar aqui, e vou multiplicar pelos 10 mil. Olha como eu vou fazer para tentar resolver aí meu problema desse monte de zero, ó. Eu vou deixar eles aqui fora. Então, eu venho 1 vezes 3, 3, 1 vezes 0, 0, e 1 vezes 0, 0. Tem todos esses zeros aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Eu tenho duas casas depois da vírgula aqui. Então, eu tenho que transferir essas duas casas. Então, 0,3 vezes 10 mil dá 300. Aí, esses 300, eu irei multiplicar pelos 5 meses, né? E aí, 300 vezes 5 dá 0, 0, 3 vezes 5, 15. Então, R$ 1.500 é o meu juros, é o quanto eu devo pagar aí no final de 5 meses de juros. Claro que eu não posso esquecer que eu tenho que devolver os 10 mil mais os juros, tá? Alguma dúvida até aqui nesse exercício? Alô, alô, gente? Alguma dúvida? No Não, momento, pronto. não. Não? Vamos lá. Agora eu vou zerar a minha lousa de novo, lembrando que aí a aula é gravada, né? E nós vamos ao exercício 2 agora, tá? Vamos aqui ao exercício 2. O exercício 2, ele diz o seguinte: um capital de 80 mil reais, então já vou anotar aqui que o meu capital é de 80 mil reais, aplicados a uma taxa de 4% ao mês, então a minha taxa é 4% ao mês, durante 3 meses, então o meu tempo aqui é 3 meses. Pede-se determinar o valor dos juros acumulados nesse período. Então, o mesmo processo. O juros simples é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O meu capital aqui é 80 mil reais. A minha taxa, ela sempre tem que estar em número decimal. Então, 4% é 0,04. E o meu tempo é de 3 meses. Lembre-se, o primeiro passo é multiplicar aqui, fazer essa multiplicação. Então, vou colocar aqui, 0,04 vezes os 80 mil reais. Vou deixar esse monte de zero já para fora. 4 vezes 8 é 32, sobra em 3. 8 vezes... Peraí que chegou alguém aqui, um minutinho. Pedro e o Wendel. 4 vezes 8 é 32. 8 vezes 0 é 0, com mais 3, 3. E 8 vezes 0, 0. Coloco 1, 2, 3, 4 números, 4 zeros, que são os que estão aqui.
tem 2 casas depois da vírgula, então eu tenho que transferir essas 2 casas para cá, tá vendo? Ó? Então, a multiplicação deu 32, ou 32 não, desculpa, R$ 3.200. Esses R$ 3.200 tem que ser multiplicado por 3, porque esses juros, a pessoa vai ficar 3 meses com esse dinheiro. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui no cantinho, ó. Vou multiplicar isso por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Então, a pessoa vai pagar de juros R$ 9.600 ao final de 3 meses. Lembrando que ela tem que devolver os R$ 80.000 mais os juros de 9.600. Até aqui alguma dúvida? Professora, Fala. não pode fazer a regra de 3 direto e depois fazer vezes a quantidade de meses? Pode sim, não tem problema nenhum. Por isso que eu falei no início, né? O caminho que vocês vão percorrer não tem problema, pode fazer fazer 80, né, 100%, e aí calcular quanto que é para 4%, faz a regrinha de 3, você ia encontrar os 3.200 e depois multiplica por 3, tá certinho o pensamento, pode fazer sim, tá? Eu só estou mostrando vários caminhos, mas pode usar a regrinha de 3, certo? Alô, alô? Sim. Alô? Sim. Agora, gente, eu vou zerar aqui e vou para o exercício 3, né? Tem alguém chegando agora, peraí que já vou autorizar a entrada. Pronto, já atualizei. Agora vamos ao exercício 3. Lembrando, né, que essa listinha está lá no Positivo On, no Google Sala de Aula, e eu compartilhei lá no grupo também, tá? Exercício 3 agora. Vamos ao exercício 3. Sabendo que os juros de R$ 6.000 foram obtidos com a aplicação de 7.500 a uma taxa de 8% ao mês, pede-se calcular o prazo. Então, esse exercício 3 já não é tão simples quanto o 1 e o 2. Ele é um exercício que já trabalha com outras coisas. Ele traz para a gente os juros de R$ 6.000. Quando a gente aplica um capital de R$ 7.500 a uma taxa de 8% ao mês. Então, esse exercício aqui é diferente dos outros. Eu estou trazendo para vocês os juros, eu estou trazendo o capital e eu estou trazendo a taxa. E estou pedindo para que vocês calculem o prazo, quanto tempo que R$ 7.500 ficou aplicado para a gente ter um juros de R$ 6.000. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Sim? Então vamos lá. Olha só, aqui eu pus N, né? Mas o certo é T. Então vamos lá. E nesse exercício, gente, vai mudar um pouquinho. Então, foquem bem atenção nele, ele é um pouquinho diferente. Eu tenho os juros, eu já tenho juros aqui, é de R$ 6.000. Eu tenho o meu capital é 7.500. A minha taxa, ela foi dada, é de 8% ao mês. Lembrando que eu tenho que pegar o 8 e dividir por 100 para chegar no número decimal, que é o 0,08. E o meu tempo eu não tenho, né? Isso daqui é uma equação do primeiro grau, a gente já fez isso diversas vezes. Mas como é que a gente tem que fazer para chegar nesse bendito tempo? O primeiro passo é multiplicar aqui, ó, o 0,08 vezes os 7.500. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou fazer essa continha aqui, ó, 0,08 vezes os 7.500. Lembrando que eu deixo sempre o zero aqui do lado de fora, que facilita o meu cálculo, tá? Vamos lá. 5 vezes 8 é 40, sobem 4. 5 vezes 0 é 0, com 4 que subiu, dá 4. E 5 vezes 0, 0. Sinalzinho de mais.
7 vezes 8 é 56, subiram 5. 7 vezes 0 é 0, com 5 que subiu, dá 5. E 7 vezes 0, 0. Essa continha vai ficar 0, 0. Aqui, ó, 0. 4 com 6, 10. Subiu 1. 1 mais 0 mais 5 dá 6. E tem um zerinho aqui. Lembrando que a gente tem duas casas depois da vírgula. Então, essas duas casas têm que ser transferidas para cá. Então, multiplicar 0,08 por 7.500 gera aqui um valor de 600, que está multiplicando o meu tempo. Esse 600 está multiplicando. O oposto da multiplicação é a divisão. E aí eu vou cortar um zero com zero, um zero com zero. R$60 dividido para 6 dá o total de 10 meses. Por que que é em meses? Porque a sua taxa está em meses. Então, automaticamente, o seu prazo sai em meses. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Sim. Tudo. Então, esse exercício é um pouquinho mais elaborado aí, tá? Nem sempre é tão simples quanto o 1 e o 2, tá? Às vezes a gente tem um pouquinho mais aí de trabalho para fazer. Vou zerar de novo a minha lousa e vou para o exercício 4 agora, tá? Tô apagando aqui e vou ao exercício 4. Aqui. Vamos lá. Agora, exercício 4, dessa mesma listinha. Ele diz o seguinte: qual é o capital? Então, a pergunta que ele está querendo saber agora, qual é o capital? E aí ele continua, que é uma taxa de 4% ao mês. Então, ele forneceu a taxa, rende juros de R$9.000. Então, rende os juros de R$9.000 em 12 meses. Então, eu apliquei um dinheiro aí, que eu não sei qual que é, né? Durante 12 meses, com uma taxa de 4% ao mês, e eu recebi, por essa aplicação, R$9.000 de juros. A pergunta é, qual é o capital? Só nunca se esqueçam que o prazo, né, ou a taxa, sempre tem que ser transformada em decimal. Então, 4% é 0,04, tá? Alguma dúvida nessas informações que eu anotei? Bom dia, pessoal. Alguma dúvida? Não, pronto. Não. Tá bom. Então, vamos lá. Olha só. Esse é bem parecido com 3. A diferença é que eu tenho tempo e eu não tenho o capital, tá? Então, vamos lá. O meu juros aqui é de R$9.000. O meu capital eu não tenho. A taxa é 0,04. E o meu tempo é de 12 meses. R$9.000 é igual ao capital. Eu vou multiplicar aqui, ó, 0,04 vezes 12. Vou fazer essa multiplicação. Então, vou colocar aqui, ó, o 12. Acho que eu vou pôr o contrário. Deixa eu pôr o 0,4 em cima. 0,04 vezes o 12. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Sinalzinho de mais. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Vai ficar 8, 4, 0, 0. Tenho duas casas depois da vírgula, então eu tenho que transferir essas duas casas aqui embaixo para a resposta. Então, 0,04 vezes 12 dá 0,48. O 0,48, ele está multiplicando. O oposto da multiplicação é a divisão. Essa divisão aqui com vírgula, bastante aluno tem dificuldade de fazer, né? Então, por isso, eu sempre monto a continha aqui com vocês, né? Primeiro passo, quando a gente tem números com vírgula, eu tenho que igualar essas casas decimais. Então, 0,48, ele tem duas casas decimais.
O 9.000 não tem nenhuma, então eu tenho que acrescentar essas duas casas decimais aqui. Quando eu acrescento essas duas casas, eu elimino a minha vírgula. Então, na verdade, eu vou ter 9, 1, 2, 3, 4, 5 zeros dividido por 48, tá? Então, eu vou ter 900.000 dividido por 48. Bem, vamos fazer essa divisão. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Vai fazendo a tabuada do 48. Então, 48 vezes 1 seria 48. 48 vezes 2 seria 96, ó. 96 já passaria de 90. Então, 90 dividido por 48 é apenas uma vez. Uma vezes 48, 48. Para 90, né? Quem quiser fazer a subtração aqui, pode fazer, ó. Subtrai aqui, ó, empresta 1, né? Fica 2, 5. Opa, 4. 42. Se ficasse 5, daria 42, né? Abaixo 0, vai ficar 420. Então, vamos continuar na tabuada do 48. 48 vezes 3 daria 24, sobe 2, 144. 48 vezes 4, 4 vezes 8, 32, sobe 3, 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19. Então, 192. Ó, se 4 é 192, vamos pensar com 8. Deixa eu fazer 48 vezes 8, ó. 8 vezes 8 dá 64. 4 vezes 8, 32. Com mais 6, 38, ó. Então, o 8 está mais perto aqui. Deixa eu ver que alguém chamou. Escutei o barulhinho. Voltando para o nosso quadro. Então, daria 8 vezes. 8 vezes 48 é 384. Empresta 1 aqui. Fica 6. Depois, empresta mais 1. Fica 3. E 3 menos 3, nada. Abaixo mais um 0. 90, baixei 1, agora vou baixar aqui. Dá 360, ó. 360 passou de 8. Vamos ver com 7. Se dá certo. Deixa eu ver onde eu vou fazer. Nossa, fiz uma bagunça nessa, né? 7 vezes 8 é 56, sobe 5. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31, 32, 33. Passou, ó. Então, não é... Ah, não dá. 360 dá. Então, dá 7. 7 vezes 8, 3, 3, 6. Empresta 1. 10 menos 6 dá 4. 5 menos 3 dá 2. E 3 menos 3 dá 0. Abaixo mais um 0. 240, 240. Vamos pensar. Vou fazer vezes 5. 48 vezes 5. 40, 24. Opa, cheguei no 5. 5 vezes 48, 240 para 240 nada. Só faltou transferir um 0 aqui. Então, olha só, esse capital é 18.750, tá? Essas continhas de divisões pode ser um problema na hora do Enem, na hora do vestibular. Por isso que eu gosto de resolver com vocês. É mais trabalhoso, né? A gente usa um pouco mais de espaço aí, mas é importante aí para a hora do Enem, do vestibular, vocês saberem fazer divisões. Alguma dúvida até aqui? Não, tá fácil. Tranquilo, né? Juro simples não é muito difícil, não. E depois, quem for fazer alguns cursos aí superiores, matemática financeira é uma matéria que volta de novo. Vou zerar minha lousa. Tá? Vamos ao exercício 5 agora da listinha. Deixa eu desbloquear aqui o celular.
Faltando 2 para a gente terminar. Ó, exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte: um capital de R$25.000, então o capital de R$25.000, aplicados durante 7 meses. Então, o meu tempo aqui será 7 meses, esse capital vai ficar aplicado. Rende juros de 7.875. Determine a taxa correspondente. Então, determine a taxa correspondente. Óbvio, né? Quem preparou a listinha, no caso, fui eu. Eu fiz que vocês buscaram o tempo. Depois a gente fez que acabamos de resolver, que a gente buscou o capital. E agora a gente vai fazer um exemplo na qual a gente não tem a taxa. Então, a gente faz um exemplo de cada, tá? Eu tenho o capital, que é R$25.000. Eu tenho o tempo, que é 7 meses. Eu tenho juros, que é 7.875, e eu não tenho a taxa. A fórmula é a mesma, então juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, e eu vou substituir os valores que eu tenho. O meu juros é 7.875. O meu capital é R$25.000. A minha taxa é 7 meses. Desculpa, a taxa eu não tenho. Coloquei errado. A minha taxa eu não tenho. O meu tempo, que é 7 meses, né? O primeiro passo aí é multiplicar os 25.000 por 7. Então, eu vou pegar lá os 25.000 e vou multiplicar por 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35, subiram 3. 7 vezes 2, 14. 15, 16, 17. Então, eu vou ficar com 175.000. Esse 175.000 está multiplicando, passaria dividindo. E aí, vamos à divisão, né? Então, ó, 7.875 dividido por 175.000. Deixa eu só pôr mais organizado aqui, para não ficar tão bagunçado quanto o outro. 7.875, então 7.875 dividido por 175.000, tá? Primeira coisa, 7.875 não consigo dividir, né? Sem quebrar esse valor por 175.000. Então, o primeiro passo aqui é acrescentar um 0 e um 0, aqui, tá? Nesse momento, eu fiquei com 78.000 para 175, ainda não dá para dividir. Acrescento um 0 e acrescento um 0 aqui. Agora, eu fiquei com 787.500 dividido por 175. Então, neste momento, eu consigo fazer essa divisão, tá? Aqui, uma dica, trabalha só com 175, que é mais fácil do que 175.000, né? Eu acredito aí que é por volta dos 5, né? Que aqui tem um 5, vamos experimentar com 5, né? 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 7 dá 35, com 2 que subiu dá 37. 5 vezes 1, 5. 5 vezes com mais 3 dá 8. Opa, então não é 5. Deixa eu ver se tá... Pode ser o 4. Vamos experimentar com 4. 175 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 7 é 28, com 2 que subiu dá 30. E 4 vezes o 1, 4, com 3 dá 7. Então, se fosse 4, daria 700.000, né? Então, pode ser 4. 4 menos os 700.000 aqui, vai sobrar 5, 7, 8, e 7 menos 7 dá 0.
acrescento mais um zero, tá? E aí eu vou dividir de novo. Aí agora que acho que é o 5. Deixa eu só confirmar aqui. 175 mil, não estou colocando zero zeros para não ficar difícil minha conta, né? Peraí que eu pus o ponto. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35. Com mais 2, 37, sobe 3. 5 vezes 1 dá 5, com 3 que subiu dá 8. E aí põe os 3 zeros aqui. Então, tá vendo? Agora é 5. 5 vezes 175 mil é 875 mil. Para 875 mil, não sobraria nada. Então, essa continha aqui deu 0,045. Lembrando, gente, que você tem aqui em número decimal. Para chegar em porcentagem, você tem que multiplicar isso por 100, que daria 4,5% ao mês. Tá? Tudo bem, pessoal? Alô, alô? Estão vivos aí? Estão sobrevivendo? Alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. Então tá ótimo. Se tiverem dúvidas, pessoal, podem ir parando aí, pode perguntar. E agora eu vou finalizar o exercício de hoje, que é o exercício 6 aí da listinha. Depois aí eu volto, paraliso a minha gravação e converso um pouquinho com vocês. E vamos ao exercício 6, que é o último de hoje. O exercício 6 diz o seguinte: determinar o montante. Pro, rapidinho. Então, oi, pode falar. Basicamente, Camille, né? todos é só divisão e a regrinha de 3? Isso mesmo. Então, viu que juro simples é bem tranquilo. Ou você Tá. divide e tal, multiplica, ou faz a regrinha de 3, tá certinho? Tá? Obrigada. De nada, meu amor. Agora vamos lá, ó. O último de hoje, que é o exercício 6, ele fala assim: determinar o montante. Então, nenhum exercício eu falei sobre montante ainda. Então, eu vou explicar para vocês o que é o montante, tá? Aí ele fala, sabendo que o capital inicial foi de 10 mil reais. Então, o capital inicial foi de 10 mil reais, aplicados a uma taxa de 3% ao mês. E, opa, meu celular apagou. E o prazo foi durante 2 anos. O meu tempo aqui foi durante 2 anos, tá? O primeiro passo, gente, é calcular os juros, tá? Como alguns já disseram, pode ser por regrinha de 3 ou pode ser pela fórmula. Só uma coisa importante de se destacar aqui, ó. O meu prazo, ele tá a 1 mês. Então, esse tempo aqui também tem que estar em meses. E 2 anos correspondem a 24 meses. Então, na hora de jogar na fórmula aqui, eu não posso trabalhar com 2 anos, eu tenho que trabalhar com os 24 meses. Vamos à minha fórmula. O capital é 10 mil reais. A minha taxa é o 3%, que é o 0,03, e o meu tempo são 24 meses. Então, vou fazer essa multiplicação aqui primeiro, ó, 0,03 vezes os 10 mil. Já deixei esse monte de zero para fora. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Tem 4 zeros aqui, 4 zeros aqui. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, 10 mil vezes 0,03 dá 300, que é aquele, se vocês fizerem para o regrinha de 3, é esses 300 que vocês irão encontrar. Agora, eu tenho que pegar os 300 e multiplicar pelos 24 meses, porque esse dinheiro vai ficar aplicado aí durante 24 meses, que equivale a 2 anos. 3 vezes 4 dá 12, subiu 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7, e põe o 0, 0. Então, R$ 7.200 é o meu juros. Porém, lá no enunciado, ele não pediu juros, ele pediu o montante. E até então eu não fiz nenhum exercício de montante. O que é montante? É o capital mais os juros. Tá? Então, é isso que a gente chama de montante. É o capital que foi aplicado, mais os juros que você irá receber.
O meu capital aqui, eu apliquei R$ 10.000 e o meu juros foi de 7.200. R$ 10.000 mais 7.200, no final de 2 anos, eu teria lá, né, no final de 2 anos, eu teria R$ 17.200. Alguma dúvida, gente? Peraí, eu não entendi como chegou nessa conta aí, não. Aqui, Ué, é no final, ô Guilherme? nesse final Ó, aí. é que esse exercício... Oi, fala, Guilherme. Não, tô lendo. Tá. Nesse exercício, diferente dos outros, eu não pedi apenas os juros. Se você olhar aí na listinha, eu pedi o montante. Eu não tinha feito nenhum exemplo ainda com montante. O que que é o montante? O que significa essa palavra em matemática financeira? Montante é o capital que você aplicou, mais os juros que você irá receber. Então, aqui nesse exercício, o meu capital que eu apliquei foi de R$ 10.000. E os juros que eu recebi foi de 7.200. Então, o meu montante é o capital mais os juros. Certo, Entendi. Guilherme? Entendeu? Então, Certo. tá bom. Então, eu vou voltar aqui. Cadê? Vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Vou parar a gravação.